Fala amigos que mais uma vez acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, você que já é inscrito. Peço a você que mais uma vez curta esse vídeo, deixe aí o seu like. E você que ainda não conhece o canal, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe também o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações assim que eu postar mais um vídeo com análises dos jogos aqui, de qualquer competição, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, enfim. Vamos continuar fazendo esse papo, esse bate-papo sobre futebol, né? Analisando os jogos aí do Campeonato Brasileiro, alguns jogos sempre quando a gente puder. A análise de hoje vem de Botafogo e Brasil de Pelotas, né? Um jogo que a princípio parecia, eu não digo fácil, porque a vida do torcedor botafoguense não é fácil, mas um jogo que poderia, pela tabela de classificação, poderia ter sido mais tranquilo para o Botafogo, né? O Botafogo galgando as partes de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda falta muita coisa para se firmar como uma equipe que vai entrar no G4, como uma equipe que possa vir a disputar o título, o que eu acredito que é muito difícil pelas deficiências técnicas que mostra o Botafogo. Nós temos outras equipes aí à frente, como o CRB, o próprio Curitiba, Sampaio Corrêa é um bom time tecnicamente, um time bem trabalhado. E o Botafogo está tentando crescer, está tentando se modificar, está tentando se elevar na competição. O Brasil de Pelotas era é o lanterna ainda do Campeonato Brasileiro e passou toda essa dificuldade para o Botafogo. É claro que quando há uma mudança de treinador, como teve o Brasil de Pelotas, chegando o Kleber Gaúcho recentemente, é um trabalho novo, as coisas mudam, né? Então, assim, quando a gente analisa, quando vê um jogo, o Botafogo vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que é o último colocado. Então, é uma situação relativamente mais tranquila. Mas o Botafogo, o Brasil de Pelotas mudou, né? O Brasil de Pelotas mudou o seu treinador e quem chega quer mostrar trabalho. Os jogadores assimilam esse começo de trabalho diferente do treinador. E taticamente o time do Brasil foi muito bem trabalhado. Soube se comportar diante do Botafogo. Eu costumo dizer como foi esse jogo, né? Eu costumo comparar com o boxe. Teve uma trocação legal, porque o Botafogo subia para fazer a marcação-pressão quando não tinha posse de bola, ou seja, se adiantava no campo ofensivo, passava dificuldade para a saída de bola do Brasil de Pelotas, que estava bem trabalhado, que conseguia sair. Ao mesmo tempo que quando perdia a bola no campo ofensivo, o próprio Brasil de Pelotas também subia a marcação, muitas vezes ficava por ali, passava dificuldade na saída de bola do Botafogo. Então a trocação tática nesse sentido foi interessante. Faltou mesmo a parte técnica. O Brasil de Pelotas, eu confesso que não sou fã do Júnior Viçosa, não acho um grande jogador. Acho que as equipes que têm o Júnior Viçosa como referência, como atacante, sofrem muito pela deficiência técnica que ele tem. Não sou fã desse jogador, confesso. E acho que mais uma vez o Brasil de Pelotas deu essa demonstração, né? Tendo muitas dificuldades na parte ofensiva. E o Botafogo também tem as suas dificuldades mais técnicas. O Chay, ele é o grande referencial técnico. Aliás, é muito legal ver o Chay jogar, porque é bom jogador. É um jogador de velocidade, passadas largas, é difícil de ser marcado, tem uma boa arrancada, uma boa velocidade. É um jogador inteligente, jogador de qualidade e, claro, é visado. Então a marcação vai ser sempre muito forte em cima dele, ainda mais pelo setor do campo que ele joga, né? Um meia armador, meia atacante armador. Então joga centralizado para que não tenha tanta a função de voltar, principalmente jogando pelas pontas, de voltar para acompanhar a lateral, para que ele possa ter mais liberdade de ficar sempre próximo do gol. E claro, é um jogador que vai ser visado, né? Vai receber forte marcação dos volantes, dos zagueiros, enfim. E nesse jogo, não só ele, como o Botafogo não conseguiram mostrar grande qualidade técnica, né? Botafogo que se fechava ali no seu natural 4-4-2, né? O Chay e o Navarro, os dois jogadores centralizados, com os atacantes voltando pelo lado do campo, né? E o Luiz Oyama e o Pedro Castro centralizados, dois volantes centralizados, aliás, foram os pontos-chave desse jogo, dessa vitória importante para o Botafogo. Às vezes, quando se enfrenta um jogo tão difícil,
como enfrentou o Botafogo diante do Brasil de Pelotas, apesar da situação do Brasil de Pelotas na tabela de classificação. Botafogo que vinha de uma sequência boa, né, de vitórias, acabou perdendo a última partida para o Operário e tinha essa partida de recuperação contra o Brasil de Pelotas. Às vezes quando o time não consegue jogar bem, quando não consegue dar o espetáculo que o torcedor espera, quando não consegue demonstrar a qualidade que o clube tem, que o time tem dentro das suas limitações, o mais importante é vencer. E isso o Botafogo conseguiu, né? Mesmo com algumas limitações, com algumas deficiências, tendo um jogo burocrático, um jogo chato, na medida do possível, o Botafogo conseguiu controlar as situações do jogo. O Botafogo foi o mandante no jogo. O Botafogo teve relativamente mais posse de bola, tomou mais as ações do jogo na maior parte do tempo. O Brasil de Pelotas começou a espetar no começo do jogo, né? Mas a gente vê que também se defendia no 4-4-2, fechadinho ali no seu 4-4-2, tentando a compactação das linhas, e até por isso o Chay não conseguiu ter liberdade, não conseguiu ser o Chay que todos sabem que ele é, de qualidade, de velocidade, até porque não tinha o espaço para velocidade e, consequentemente, também teve muita dificuldade na marcação. Ele foi tão bem marcado que em alguns momentos eu achei até que ele pudesse levar um cartão amarelo ou, consequentemente, ser expulso. Estava muito nervoso o Chay por conta das chegadas dos adversários, até das provocações dos adversários. Ele não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo se entender com os companheiros na frente, principalmente o Navarro, né? Não se entenderam bem o Chay e o Navarro nessa troca de passes. Então eu vi um Chay muito nervoso hoje, até temi que ele pudesse levar um cartão amarelo e, consequentemente, um vermelho, prejudicando aí o time do Botafogo. Mas o Botafogo conseguiu um resultado importante. Independente de não ter feito uma boa exibição, conseguiu um resultado importante. Como eu disse, se defendia no seu natural 4-4-2 e muitas vezes, até quando percebeu que a leitura do jogo era um jogo difícil, era um jogo que o Brasil de Pelotas estava bem compactado, o Botafogo muitas vezes começou a jogar num 2-4-4, né? Porque os laterais avançavam a linha de meio campo juntamente com os dois volantes e os atacantes abertos, eles iam lá no fundo, ou seja, iam na linha dos atacantes. Como o Chay é um jogador que tem essa liberdade de movimentação pelo centro e para encostar também no Navarro, que é o jogador centralizado, então formava-se esse 2-4-4 com o Canu e o Joel Carli ficando um pouco mais expostos. Porém, como o Botafogo tinha um pouco mais a posse da bola, era interessante essa situação de ir liberando os laterais, a linha de meio campo, e os meias atacantes, a linha do ataque. E aí o Botafogo conseguiu volume. Outro detalhe interessante, e principalmente no gol do Botafogo, foi a participação dos dois volantes, né? A jogada sai de um ataque do Botafogo, se eu não me engano, um escanteio. A segunda bola, a sobra de bola, é do Botafogo. E aí a participação absolutamente importante dos dois volantes do Botafogo, né? A jogada ela é construída com o Luiz Oyama, que pega o Pedro Castro entre as linhas do Brasil de Pelotas e com completa liberdade, não só a liberdade do Pedro Castro, mas também a liberdade que teve o Oyama na linha de passe. Ninguém marcou a linha de passe do Luiz Oyama e já eu explico por quê. E aí a troca de posições foi interessante. Então a jogada que começa construída com os dois volantes, um que recebe a segunda bola e o outro que avança, ou seja, tirando um pouco mais a responsabilidade do Chay, que sempre era avisado e bem marcado. Então uma infiltração de um volante que avança a linha de meio de ataque para poder fazer a armação do time. O facão do Navarro, que aí vem mesmo como um meia, né? E em vez de finalizar, ele bate cruzado. E na posição do Navarro, na posição de centroavante, está o Joel Carli, que acaba finalizando com o gol aberto. Então essa troca de posições que teve o Botafogo foi absolutamente interessante para enganar e desencaixar a marcação do Brasil de Pelotas, que vinha sendo até então muito boa. O Botafogo vinha com pressão, com volume, mas não conseguia chegar na área do adversário, não conseguia boas finalizações. E aí era um jogo que interessava muito mais ao Brasil de Pelotas do que ao Botafogo, porque o Brasil veio para somar pontos, para tentar crescer, principalmente na parte psicológica, e tentar aos poucos sair dessa situação incômoda. Outro detalhe interessante é
Vejam o alto número de jogadores que o Botafogo colocou nessa situação. Ou seja, está relativamente montado o 4-4-2 do Brasil de Pelotas e na linha de ataque do Botafogo são 5 jogadores. Né? A linha de meio campo tem 4, ou seja, lá atrás só o Luiz Oyama, que é o volante que fica um pouco mais à frente dos 2 zagueiros, o Canu e o Carly. E o Carly estava lá na frente. Ou seja, outro jogador que ficou na parte defensiva para poder segurar um possível contra-ataque em velocidade do Brasil de Pelotas. Mas o volume tático que fez o Botafogo para construir a jogada do gol e para abrir o time do Brasil de Pelotas foi absolutamente interessante. Então, por esses detalhes, essa jogada do Botafogo deu certo. O volume de jogadores no campo ofensivo, principalmente fazendo uma linha de 5 em cima da linha de 4 defensores do Brasil de Pelotas, ou seja, tirando a sobra, né? E aí os laterais têm que ficar abertos, eles não conseguem fechar. Os meias que acabaram fechando, né? Mas não posicionaram na linha do passe. E isso facilitou o passe do Luiz Oyama e o deslocamento dos jogadores à frente. O Pedro Castro pega com total liberdade, o Navarro faz o facão e é solidário porque não bate pro gol, ele bate cruzado. E aí o Carly, nessa troca de posições, é que acaba fazendo o gol. Então, mais do que, às vezes, mostrar um bom futebol, dar um espetáculo, às vezes é a leitura do jogo, é a dificuldade do jogo. E o Botafogo entendeu isso, então a vitória foi valiosa para o Botafogo, mesmo não fazendo uma boa apresentação técnica. Tem jogadores que podem dar mais, como o próprio Navarro, o Chay, sem dúvida nenhuma, mas eu digo que o Chay ele jogou mal tecnicamente, comparado a ele mesmo. Porque foi um jogador que brigou, que teve vontade, que teve muita determinação, que correu o campo inteiro, que buscou o jogo. A marcação estava encaixada. Aí precisaria outro jogador encostar com ele para poder facilitar o trabalho do Chay e chamar a atenção também como uma segunda opção, que foi o que fez o Pedro Castro no gol do Botafogo. Outro detalhe que me chamou a atenção, pelo menos nesse jogo, é claro que a gente vai ver aí no decorrer ainda do campeonato, o Canu, eu lembro que eu já tinha destacado num vídeo que eu fiz de uma análise do Botafogo, continua com boas antecipações. O Canu é um jogador interessante, faz boa leitura da jogada, tem boas antecipações e mais uma vez nessa partida ele foi decisivo nessas antecipações. Tem um bom tempo de bola e uma boa leitura da situação quando a bola vem para poder fazer essa antecipação. E se deu bem com o Joel Carly, né? Apesar do Joel tá voltando agora, tá ainda pegando o ritmo de jogo, foi uma zaga relativamente bastante segura. É claro que era o Brasil de Pelotas, que não tem grande poder ofensivo, como eu falei no começo do vídeo, eu não sou fã do Júnior Viçosa, não acho um grande jogador, não sou muito fã desse jogador, já venho acompanhando ele de algumas outras situações, foi um jogador que jogou no Grêmio, tem grande experiência, tem grande rodagem no futebol brasileiro, mas não é um jogador que eu acho que resolva os problemas do time que joga. Eu entendo que é aquele jogador que vai ser contratado por uma equipe que tem o menor poder aquisitivo, que está subindo agora para uma Série A do Campeonato Brasileiro, para uma Série B, ou como o próprio Brasil de Pelotas, está um pouco desesperado aí, tentando fugir do rebaixamento à Série C. Então não é parâmetro. Mas nesse jogo, fazendo a análise desse jogo, se entenderam bem o Joel Carly e o Canu. Então vamos continuar observando aí para ver se é uma zaga que cresce, pode render bons frutos defensivamente ao time do Botafogo e até ofensivamente, porque são jogadores altos e numa jogada de bola parada, um escanteio lá na frente, podem ser fatores decisivos, como foi hoje o Joel Carly, mas não na jogada aérea. Acabou sendo mesmo o centroavante Joel Carly fazendo o gol do Botafogo, mas também é um jogador de bastante periculosidade na parte ofensiva no jogo aéreo. Tá certo? Então essa foi a análise do difícil jogo em que o Botafogo conseguiu vencer o Brasil de Pelotas, placar mínimo 1-0. Faz que o Botafogo suma um pouquinho na tabela de classificação e encoste ali na pontuação no pelotão do G4. Mas falando de G4 para o Botafogo, precisa de mais. Precisa mostrar um pouco mais de poderio técnico, precisa mostrar um pouco mais de qualidade técnica para poder aí sim ter nível de G4
para que a gente possa fazer uma análise e falar assim, Botafogo vai subir, o Botafogo tem chance de subir pela qualidade técnica que vem demonstrando. Hoje, não necessariamente. É uma equipe que está ali próxima na pontuação, mas ainda não demonstra ser uma equipe de G4. Até como o Brasil de Pelotas nessa partida, apesar da tabela de classificação, não demonstrou ser uma equipe de rebaixamento. Esse jogo que o Brasil de Pelotas fez, no quesito de organização, defensivamente, como eu disse, faltou mais da parte ofensiva, né? Isso vai pesar bastante. Mas o Brasil de Pelotas hoje não parecia um time de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, mais uma vez, eu deixo aqui o lembrete. Você que não é inscrito, se inscreva no canal David Xavier. Deixe o seu curtir, deixe o seu like aí nesse vídeo. E, claro, ative o sininho para que você receba as novas notificações de novos vídeos que eu possa postar aqui com novas análises do futebol. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.